Senhor presidente, deputado Sadi Noel, senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para fazer a abordagem que assumiu o compromisso de assim fazer com relação à decisão do STF na sua primeira turma do Supremo Tribunal Federal no último dia 29, terça-feira, por 3 votos dos ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin, que acabaram abrir a porta para a descriminalização do aborto no Brasil. Por sinal, a terça-feira, dia 29, foi marcada por 2 aberrações. A da Câmara Federal, que naquela madrugada, votando o projeto de combate à corrupção, desvirtuou o caminho e usurpou a função do Conselho Nacional de Justiça, legislando sobre o abuso de poder do judiciário, que concordo, tem que se ter uma discussão profunda, porque essa questão ainda é regulada na magistratura por ventos ainda dos tempos da ditadura militar. Ainda hoje um juiz que, investido de sua toga, praticar qualquer ato que não lhe seja mais permitido o exercício da função, ele é premiado com aposentadoria compulsória, com todos os direitos e vantagens. Uma aberração da sociedade democrática e atual. Esse é um dos exemplos. Então, os abusos existem e tem que ser corrigido. A forma, o caminho não é aquele. Da mesma maneira que, naquele dia, o STF usurpa a função do Legislativo num processo que nada tinha a ver com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, assumidamente um militante da causa da legalização do aborto no Brasil, e que cometeu uma aberração de, num habeas corpus impetrado em favor de uma quadrilha de abortistas aqui de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele pede vista e traz um parecer inovador, fugindo do habeas corpus e indo na questão da legalização, da descriminalização do aborto para o feto com 3 meses de vida. Vou frisar, 3 meses de vida, a vida. Na verdade, o ministro Barroso, ativista do aborto, está preparando os caminhos para a pauta do dia 7 de dezembro, quando seguramente ele irá militar no Supremo a favor da autorização para o aborto de fetos contaminados com o vírus Zika. É isso que está a caminho. É esta violência que pretende, com este voto, o ministro Barroso pavimentar o caminho. E nós precisamos denunciar. Mas ele traz uma discussão de um caso extremamente grave. Das 5 figuras beneficiadas com esta decisão do ministro Barroso, é preciso que se diga que nelas está
a Rosimeire Aparecida Ferreira, beneficiada, o senhor Edilson Ferreira e o doutor Carlos Eduardo Souza Pinto. A Rosimeire Ferreira, Aparecida Ferreira e o Edilson, um ano após esse caso de Caxias, foram presos, acusados do violento assassinato, do crime bárbaro que chocou o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, da jovem Jandira dos Santos Cruz, que levada por eles, ela grávida com mais de 3 meses, a uma clínica de aborto, passou mal. Ao invés de buscar socorro, eles, despreparados, permitiram que ela fosse a óbito. Tendo a Jandira ido a óbito, deram-lhe um tiro na cabeça, esquartejaram seu corpo e puseram fogo para simular um assassinato, para disfarçar o bárbaro crime do aborto que cometeram, do qual participaram. Pouco tempo depois, a Operação Herodes, dirigida pela delegada a doutora Adriana Mendes, que é que veio a esta casa na CPI do aborto, da qual fui relator, a Operação Herodes, que levou para a prisão 71 pessoas, que desbaratou 5 núcleos de aborto no estado do Rio de Janeiro. Aqui está as 71 pessoas presas. Uma quadrilha que faturava 2 milhões de reais por mês, que envolvia médicos, policiais, bombeiros, enfermeiros, e que também envolvia a mesma Rosimeire Aparecida Ferreira, o mesmo doutor Carlos Eduardo Souza Pinto, estes também presos na Operação Herodes. São estes os beneficiados com esta decisão, o que revela claramente que por trás de toda esta artimanha há uma grande quadrilha que fatura milhões com a prática, com a exploração do crime de aborto no estado do Rio de Janeiro. Esses aspectos precisam ser denunciados neste momento, porque tudo isso faz parte do enredo desta decisão absurda que toma a primeira turma do STF e que pavimenta o caminho para a descriminalização do aborto. É preciso que se diga que está em curso a eugenia. É preciso que se traga à memória da população brasileira. Não é com um discurso de usar o direito moderno praticado nos Estados Unidos, na Europa, que o Supremo Tribunal Federal vai praticar esta violência contra a sociedade brasileira. Não é praticando o direito moderno que se propõe rasgar a Constituição. Hoje há uma onda de solidariedade à justiça brasileira em razão da violência praticada pela Câmara Federal, rasgando o processo que a sociedade aplaude para que possamos ter neste país uma lei rigorosa de combate à corrupção para invadir o judiciário. Mas também nós temos que protestar contra esta violência de se rasgar a Constituição brasileira, que criminaliza o aborto,
que consagra o direito à vida como cláusula pétrea, e implantar no Brasil a moderna cultura da morte, trazida com a vocação do direito moderno americano e europeu pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É preciso que o ministro deixe de ser militante da causa do aborto e se porte como guardião da Constituição brasileira. E se quiser aprovar o aborto no Brasil, vá pela via do legislativo reformar a legislação brasileira e não invocar o direito moderno para praticar uma violência. Quer ele, no dia 7 de dezembro, dar o seu voto para legitimar no Brasil o aborto das vítimas da Zika. Está provado. As crianças com microcefalia trazem alegria para as famílias, vivem dignamente. Ministro Barroso, sua cabeça é antiga, é velha. É de um tempo quando se lutava para abortar as crianças portadoras da síndrome de Down. Hoje está aí. A criança com síndrome de Down desenvolve todo o seu potencial, toda a sua capacidade e traz alegria para os lares. Como amanhã, nós vamos ver a geração microcefalia dar alegria às famílias e ao Brasil. Seja, ministro, mais humano, seja digno, use a sua toga em defesa da vida, em defesa da Constituição brasileira. Lá está preservado o direito à vida. Não a morte, sim a vida.